Agora, 3h09, a gente acompanhando no início da semana o começo do ano judiciário com sessão solene no Supremo Tribunal Federal, com direito ao discurso do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, e hoje já tem a retomada de julgamentos importantes. Um deles tem relação direta com o Rio de Janeiro, um tema importantíssimo, o processo que instituiu restrições a operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro na pandemia. O Guilherme Faria está com a gente, traz mais detalhes. É isso, boa tarde a você, a todos que nos acompanham também. Esse julgamento acontece nesse momento. Agora quem fala é o relator do caso, o ministro Edson Fachin. Ele deve votar ainda hoje, nesse caso da DPF das favelas, como você disse, para a gente contextualizar o nosso ouvinte também, relembrar tudo que está acontecendo nessa DPF. Ela foi apresentada em 2019, foram feitas algumas determinações pelo STF, como a suspensão de operações policiais durante a pandemia, também a restrição do uso de helicópteros nessas operações e a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais pelos agentes. O STF também determinou nessa DPF que o governo do Rio apresentasse um plano para reduzir a letalidade nas operações policiais. Nesse julgamento retomado hoje, a Corte vai definir se homologa ou não o documento apresentado nessa ação, que ficou conhecida também por restringir as operações policiais aqui no Rio de Janeiro, criticada por políticos, inclusive o próprio governador Cláudio Castro e também o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Trago aqui, pessoal, dois dos destaques desse início ainda de julgamento, desse início de fala do ministro relator Edson Fachin. Ele falou agora há pouco sobre os resultados dessa DPF. Segundo o ministro Edson Fachin, há resultados sim positivos depois da implantação da ação, com redução das mortes decorrentes de intervenção policial e também das mortes de agentes em serviço. Além disso, o ministro relator Edson Fachin também falou que a deterioração dessa questão da segurança pública não é uma ameaça apenas aos cidadãos, mas também aos agentes em serviço. Ele lembrando então que os agentes policiais que dedicam suas vidas ali no serviço, muitos deles perdendo a vida também durante essas operações. Então, dois destaques do que disse até agora o ministro Edson Fachin. Citei que Cláudio Castro, governador do Rio, criticou a medida. Ontem ele esteve na Alerj, na Assembleia Legislativa, e voltou a falar sobre o tema, lembrando desse julgamento que começou a acontecer hoje. Vamos ouvir o Cláudio Castro. Será julgada a DPF no Supremo Tribunal Federal, a mesma que alguns descobriram ser um fator determinante para o aumento da criminalidade. Só descobriram agora. Eu venho falando isso há anos. Preguei no deserto e tenho certeza que estava certo. O resultado dessa ação está aí, para todos verem. É isso. E também, na terça-feira, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que é preciso que as forças de segurança ajam contra o crime no Rio de Janeiro, mas afirmou que o governo demorou a responder aos questionamentos do STF. E hoje o Paes confirmou que o município do Rio vai se tornar parte interessada nesse processo. Amigo da Corte é o nome dessa expressão que o município do Rio de Janeiro vai ter também parte no processo da DPF. Paes também falou sobre o tema. Vamos ouvir. Ela, de um lado, passou para o delinquente, para os marginais, uma sensação de impunidade, e, por outro lado, também está virando desculpa para não se fazer nada na segurança pública no Rio de Janeiro. E eu acho que é importante que a Prefeitura entre formalmente nesse debate. Nós somos parte interessada, a gente já leva uma série de dados que mostram como, desde a DPF, você teve um aumento dos territórios dominados pelo crime organizado no Rio de Janeiro. Bom, o Procurador-Geral de Justiça do Rio, Antônio José Campos Moreira, também ressaltou nessa terça-feira a forte presença do crime organizado no Rio de Janeiro e disse que a polícia precisa agir. Um documento do Conselho Nacional de Justiça do ano passado mostrou que a Polícia Militar apontou a expansão da facção criminosa Comando Vermelho após as restrições às ações em comunidades. Por outro lado, o Ministério Público apontou que as operações policiais realizadas nos parâmetros definidos pela ADPF das favelas não causam aumento na letalidade policial. Dados do MP também mostraram uma redução de 64% da letalidade entre o primeiro quadrimestre de 2024 e o mesmo período em 2013. Bom, pessoal, segue acontecendo então esse julgamento. A expectativa, inclusive, é que o voto do ministro relator seja longo. A gente segue acompanhando por aqui. Qualquer novidade, volto a acionar vocês. Obrigado, Guilherme. Julgamento, então, que deve se estender. A gente vai acompanhar de perto porque essa pauta é bem importante. Agora, 3h14.